Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores, né? Que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos ausentes que não conseguiram estar. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos fazer a primeira leitura do Evangelho com a mentora Maria João. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus. Capítulo 223. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes? Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor, o devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. A um malfeitor, em suma, julgais que será somente a morte que tal caso. Se socorre a arrancar o desgraçado, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes esse se ergue diante dele. A morte, o lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, homens, lançai-vos todos as vós quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração, que vos digo: podes salvá-lo,
eu conheço, é porque é meu amigo e tal. Se for uma pessoa que talvez não conhecer, aí a gente nem olha. Se for uma pessoa que fez alguma coisa pra gente e precisa de ajuda, também a gente às vezes passa, não vou fazer isso porque um dia ele me maltratou. Hoje ele está fazendo isso, ele está pagando. Aí vem falando pra gente, porque a gente não deve olhar isso. A gente aprende sempre aqui que a gente não deve olhar se é inimigo, se é amigo, se já maltratou a gente, se já magoou a gente. Qualquer hora que estiver precisando da nossa ajuda, o que a gente deve é estender a mão, é ajudar, sem questionar o que aconteceu no passado, se ele me devia alguma coisa antes. Não, vamos esquecer o que aconteceu lá no passado e vamos fazer hoje, agora, no presente, que a gente está tendo essa chance. Talvez aquela pessoa que maltratou a gente ali e hoje está aqui na nossa frente, e era a oportunidade que a gente está tendo para a gente resgatar ali, para a gente mostrar para ele ali que a gente pode ser diferente, que pode ele ser melhor também, uma pessoa melhor. Aí ele vai ver, nossa, fiz um mal antes e hoje me estendeu a mão. Então é para a gente sempre alerta aqui para a gente, né, para a gente ver essas coisas, essas palavras sempre vêm nos evangelhos, nos livros, nas leituras, sempre alertando para a gente não esquecer disso, nunca esquecer que o que a gente aconteceu no passado fica no passado. A gente não ficar lembrando, remoendo, mágoa no coração, que faz mal para a gente e faz mal para o outro. Às vezes a gente pensa que vai fazer mal para o outro e está fazendo mal para a gente mesmo. Então é sempre isso, a gente tem que estender sempre a mão de quem precisa de socorro. A gente tem que estar sempre ali por perto para ajudar. Enquanto a gente está ajudando o próximo, a gente está ajudando a si mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Vamos entrar em sintonia, né? Antes de iniciar a palestra da mentora Lisandra sobre construir autoconfiança. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente, né, a presença de cada um de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos fazer o convite para a mentora Lisandra. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre construindo autoconfiança. Autoconfiança. O termo complexo de inferioridade foi criado. Alfred Adler, um psicólogo austriaco, para indicar a ausência de autoconfiança, ou seja, a falta de confiança em si mesmo, pela qual o indivíduo é assolado por sentimentos de insuficiência, incapacidade e fracasso em alguns aspectos de sua vida, seja pessoal, familiar, social, afetivo, profissional. A falta de confiança em si mesmo é para o homem a causa de não seguir em frente, não lutar, pois acredita que não pode vencer. A dúvida quanto ao sucesso ou fracasso em qualquer situação
sempre existirá. Porém, a falta de autoconfiança poderá ser fator decisivo, não para o sucesso, mas para o fracasso. Na infância, o espírito assimila ensinamentos, estímulos e motivações, os responsáveis por isso. De uma maneira geral, são os pais, a família, o meio social em que está inserido e a escola. Enquanto criança, todos recebem impressões variadas acerca de si mesmo, seja positivas ou não. Negativas tais como: você não aprende nada, você é burro, você não sabe fazer nada, você não serve para nada, você não vai ser ninguém na vida. Geram más impressões que podem perdurar por toda a infância, adolescência e vida adulta, repercutindo em crenças, ideias erradas e desmotivadoras. Da mesma forma, estímulos desmotivadores. Aqui quer falar o que causa essa influência negativa, né? Que é a falta da autoconfiança. Que ali pode começar da tal maneira como quando você começa a se comparar. Que aqui cita na infância mesmo. Quando o professor fala que você não aprende nada, você é burro, ali você começa a entrar em comparação com o outro. Você fala assim, mas eu não consigo, por que o outro consegue? Você começa a se colocar para baixo dali mesmo. Você fala assim, e começa também a querer ter o lugar do outro. Assim, se eu fosse o outro. Aí começa as influências negativas, que dali você começa a desejar o mal pro outro, querer passar por cima do outro, e começa as concorrências, né? Como é uma coisa ruim, né? Que desde a infância, momento ali de onde você pode estar brincando ou não, começa a desmotivação. Que é dali que vem o estímulo, né? Para você não ter autoconfiança. Aí dali você começa a alimentar. Aí você cresce com isso na cabeça e fala assim, fulano disse que eu não ia conseguir isso. Mas eu nem tento, porque fulano falou, eu falo. Eu começo a acreditar na palavra. Eu falo assim, eu não vou tentar porque fulano disse. Começo assim, me colocar para baixo, deixar aquilo ali tomar conta de mim, né? E é uma coisa que a gente não poderia fazer, né? Aí dando continuidade aqui. Da mesma forma, estímulos do tipo, você pode aprender tudo o que quiser. Você é um ser inteligente e está desenvolvendo a sua inteligência. Você ainda não sabe fazer isso, mas pode aprender. Vão causar crenças e impressões positivas, ajuda a ter confiança em si e aprender a garantir-se nas dificuldades. Sabemos que qualquer que seja a sugestão, ela só é aceita pelo uso do livre-arbítrio. Porém, uma vez aceita a ideia de ausência de capacidade, de inferioridade, é como se fosse uma semente guardada no vaso de pensamentos e poderá germinar e construir um obstáculo, ainda que invisível, que pode bloquear vários caminhos e experiências. Aqui foi o que eu falei, né? Que aquela simples palavra que a pessoa pode falar, a pessoa fala com você, é como se fosse uma sementinha e vai criando
repercussões ao nível que você vai começando a querer fazer as coisas, mas sempre vai ter ali te prendendo, sempre vai ter aquela raiz ali presa em você, falando assim, você não consegue, fulano falou que você não conseguia, e é onde que daí você decide, que entra o livre-arbítrio, né? Se você vai querer guardar aquilo com você, ou se você vai passar por cima e falar assim, eu consigo, eu posso, e ter a iniciativa de tentar fazer e mostrar para aquela pessoa que você conseguiu. Talvez naquele momento ali onde que a pessoa viu que você era, como diz, burro, não sabia, não conseguia, seja um momento de fracasso seu. Mas todo dia, né, a gente se inicia com a folha branca. Por que não tentar de novo? Por que não recomeçar? Falar assim, olha, eu errei por causa disso, mas eu vou fazer dar certo, eu consigo. E não alimentar coisas negativas, influências negativas em nossa vida. Dando continuidade, a falta de autoconfiança tem sua origem, em primeiro lugar, na inferioridade dos espíritos, visto que estamos na terceira ordem da escala proposta em O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, e em segundo lugar, vem das influências que recebemos durante todo o processo evolutivo, antes as quais podemos resistir ou não, de acordo com o nosso modo de pensar, que determina o árbitro. Como sugestão para estimular a confiança em si mesmo ou autoconfiança, podemos citar alguns pontos. Você é um espírito em evolução e o seu valor é maior do que pensa. Você passa por diversas experiências e faz o melhor que pode em cada circunstância. Você não precisa se comparar aos outros, pois é um espírito individualizado com características e histórias próprias. Você pode concentrar todas as suas energias para criar, sustentar e concretizar o que quiser, inclusive a ideia de confiança em si mesmo. Você pode começar a vencer pequenos obstáculos e ver o quanto é capaz. Você pode agir como se tivesse confiança dentro de si. E a confiança real surgirá e ocupará seu espaço. Aqui diz que mesmo você estando ali abatido, mesmo você tendo passado por uma situação chata, onde te deixou para baixo, para você tentar passar um pano por cima e falar assim, isso não vai me afetar, isso não vai me abalar, eu consigo. Que, igual o que fala que somos espíritos em busca da evolução, que errar é humano, errar faz parte, como se diz, mas é um erro, errar e não, como diz, continuar no erro, né? Errar e aprender, falar assim, olha, eu errei, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, eu posso, eu consigo. E buscar coisas, influências, né, positivas, não deixar se abater, não deixar brechas, né, como diz, não deixar essa sementinha surgir. Autoconfiança é nossa qualidade intrínseca e única, não depende de métodos externos, pois a verdadeira autoconfiança vem de dentro e não requer qualquer recurso externo para o seu reforço. Entendemos o que autoconfiança é e ao despertarmos credibilidade irrestrita em nós mesmos. Vamos então refletir sobre o tema? De forma simples, nossa capacidade em desempenhar determinadas
o teclado do computador ou algo mais complexo. Como preparar um tema para palestrar ou gerenciar nossa vida, tornando-a harmônica. Ao fazermos a avaliação honesta de nós mesmos, reconheceremos quais são nossas indecisões e pontos fortes. O conhecimento das nossas incertezas e pontos fortes nos incutirá o sentimento de confiança. Já não mais viveremos no escuro. Aqui quer falar que é necessário a gente fazer uma busca e uma autoanálise, né? E ver quais são os seus pontos, vamos dizer assim, fortes, e o que você acha que não consegue, que é impossível, e começar a colocar em prática aquilo ali que você supostamente acha que não consegue, ou que tentou e errou, para você começar a dar o primeiro passo e desprender, né? Como diz, alimentar essa autoconfiança que está em você. Que muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo, eu queria fazer isso, mas isso não é para mim. Como se não é para você se você nem tentou? Autoconfiança nos coloca próximos e íntimos ao ser maior, Criador, Deus. E em acordo com seu plano, a melhor maneira de fazermos isso é adotando um padrão autêntico de vivermos, não nos enganando e nem aos outros, sendo responsáveis, criativos e produtivos no trabalho com honestidade, dando o nosso melhor em qualquer área ao qual nos dedicamos. A boa notícia é que a autoconfiança é progressiva. Sempre que nós nos sentirmos desanimados, em dúvida e com medo, afirmemos para nós mesmos em voz alta, com convicção: eu posso fazer todas as coisas com o querido Deus em meu coração que me fortalece. É importante termos autoconfiança e é importante termos autoconfiança e ainda mais fundamental termos autoconfiança espiritual. A experiência espiritual da autoconfiança é aquela sensação única e palpável de absoluta convicção, não sendo influenciada por flutuações externas, e estarmos absolutamente convictos é saber antes de saber que sabemos. É o dom maior que advém somente da nossa percepção, mais profunda da nossa natureza divina. Será a joia mais preciosa, amorosa, transmitida pelo ser maior, Criador, Deus, a partir do nosso coração confiante. Aqui quer falar que a gente nós descobrimos que temos uma habilidade a cada dia, né? Então aqui quer falar assim, por que não colocar em prática? E falar assim que antes de falar eu não consigo, falar eu consigo. Eu tenho um Criador que está olhando por mim, tenho os mentores de luz, por que não tentar? Que antes da gente falar o não, pra gente tentar. Que o não é fácil. Eu não consigo. Mas nunca paramos para tentar fazer aquilo. Como falamos assim, não consigo sem tentar? Mostrar mais interesse, como aqui mesmo fala, que mostrar mais interesse, ter mais ideias novas, mostrar interessados e não deixar se abater por influências negativas e nem com palavras. Muitas das vezes algumas palavras nos ferem e colocamos para baixo
e colocar isso em prática. Eu fazendo a pesquisa, né? Eu vi uma história muito interessante, que a moça, ela começou a colocar, ao acordar, ela começou escrevendo no papel, que ela falava assim que não tinha autoconfiança. Aí que ela começou a colocar no papel. Toda vez que ela levantava, ela colocava: eu consigo, eu posso, eu sou inteligente, por que não tentar? E que daí ela foi criando alimentando essa autoconfiança. E desprendeu, né, que muitas das vezes por medo, e a gente só vai alcançar essa autoconfiança se a gente ter o autoconhecimento, se a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos e ir buscando os pontos fortes, vendo que aquele que você tem mais medo de tentar é onde que não se desprende totalmente, né? Fica ali com receio de eu não consigo. Por que não, né? Vai que tentando descobrir um dom até ser um dom melhor. E ao pesquisar a palestra, eu vou ler, por último, eu vou ler só uma frase que eu achei muito interessante, que o poeta citou, o Khalil Gibran: sou viajante e navegador. Todos os dias descubro um novo continente nas profundezas de minha alma. Às profundezas de nosso ser. Que subjetividade é essa, que não se contenta com a superfície da vida, das coisas e das pessoas? Seu caminho é a solitude. Há uma profundidade a ser descoberta. Precisamos de calma, silêncio, pausa, solitude, para ter de si consciência real de que sou um mistério, pois venho de Deus, e de como planto minhas atitudes. Sou uma pessoa única, com capacidades, limites, ingenuidades a superar. Por isso me fragmenta, sem construir minha unidade. Então fácil será perder a autoconfiança. Aqui fala pra gente se colocar como que somos únicos e que somos capazes de fazer o que queremos e o que temos vontade. Eu aprendi muito a fazer essa palestra, que tem algumas coisas assim que eu me senti incapaz também. E queria que ficasse de reflexão para vocês, tanto os que estão presentes, os que vão assistir. E é isso, eu agradeço a oportunidade e convido a mentora para vir na frente conosco. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus neste momento. Vamos entrar em sintonia com o Criador. Que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui. Que cheguem nos nossos lares, nos nossos familiares. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né, que essas energias curadoras também chegaram aos filhos desencarnados. Graças a Deus. Hoje temos uma mensagem, é de um filho dessa cidade. Ele nos diz que quando ele recebeu o convite para representar o país, ele sentiu, como ele diz, muito incapaz. Só que ele fez uma promessa que ele ia ajudar mais pessoas. Por quê? Primeiro,
ele começou a incomodar o seu corpo físico, né? Ele falava que ele começou a sentir vergonha de ser apresentado com o seu corpo físico, que estava frágil, né? E ele sentia que ele não ia passar a melhor imagem. Então ele fala que ele não teve essa autoconfiança de emanar a mensagem e o amor que ele queria, e ele poderia fazer isso. Então olha para você ver como é importante nós darmos o nosso valor, né? Quando a gente nos diz isso, é porque nós, primeiro, o que nós precisamos fazer? Acreditar em nós mesmos, né? Assim, o outro só vai nos valorizar quando nós valorizamos em primeiro lugar, né? Assim, esse chamado vem de nós. Então ele fala que quando ele teve uma reunião, né? Que reuniram vários, muito importante, né? Que governava o país. Foi quando fez o convite a ele, que ele fosse a figura, que ele fosse representar o país. Ele não só representou o país, ele representou o mundo, com a sua dedicação, com o seu amor, emanando aquele que necessitava. Então, no momento, só fortaleceu porque essa mensagem chegou aos necessitados, né? Então, assim, vamos aí agradecer essa grande oportunidade, né, de esse Espírito estar aqui conosco, nos enviando essa mensagem. Então, ele já esteve na casa, ele volta novamente à casa, né, e trazendo essa mensagem a cada um de nós. E ele fala que todos nós somos capazes. Se estamos em terra, temos um grande propósito, uma grande missão. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, olha para você ver, quando você sentir que você não é capaz, o que você vai fazer? Dar uma refletida e fazer uma prece, emanando essas energias, né? Curando o que realmente você necessita, que é o quê? A autoconfiança. Você precisa confiar em você. E isso é as pequenas atividades do dia a dia, né? Se você não confia, você não consegue nem pedir uma informação se você estiver perdido, não é assim? Se você não confia, você também não estende a mão ao outro, não é assim? Então você vai perdendo os valores. E esses valores que você vai perdendo é de você mesmo. Por quê? Você alimenta a energia, eu não consigo, eu não sou capaz, eu estou em terra enganado. Olha para você ver. Então, se você não dá o seu valor, não tem ninguém que possa dar, tá? Então, vamos aí dar uma refletida, vamos ali dar a nossa importância. Se estamos em terra, temos um grande propósito. E nós temos poder para isso. Se nós não tivéssemos poder para estar em terra, nós não íamos estar. Se estamos em terra, vamos fazer o nosso melhor, né? Então, eu vou fazer o convite à mentora Jaquemara, deixar uma mensagem para nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Né? A nossa mensagem hoje é que a gente cresça com a nossa palestra, que foi falada pela mentora Lisandra. E eu vim aqui pedir que confiemos mais em nós, que acreditemos, somos capazes, estamos em terra com uma grande missão. E a maior missão nossa é crer e propagar essa crença, né? Nós precisamos sim de levantar nossos irmãos que estão caídos. Nós precisamos sim de olhar por quem está pedindo, gritando por socorro. Nós precisamos sim sermos uns para os outros, né? Então que nós tenhamos essa fé, essa confiança e essa convicção de que somos capazes. Temos um grande propósito em terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Vou fazer o convite para a mentora Helena, né? Ela tem uma mensagem a deixar a nós, de uma grande mentora aí, né? Graças a Deus.
Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença do Espírito, que esteve aqui. Falar que esse Espírito, ele veio no início, antes da casa começar, a receber membros, ele veio contando sua história, sua trajetória pra gente. Eu acredito que seja o Betinho, a história dele, veio trazendo a história dele pra gente. Foi quem nos fortaleceu também para a gente ter essa autoconfiança, acreditar em nós. E eu falava a história dele e foi um exemplo para a gente acreditar e estar hoje, do jeito que nós estamos aqui hoje, recebendo mais pessoas, e acreditar no nosso potencial. Então, e depois, mais tarde, eu li o livro, chama Balaio Mineiro. Quem tiver interesse um dia de ler, lá na Biblioteca Pública tem um exemplar, onde conta toda a trajetória dele, da família dele, então assim, da fortaleza desse homem que, mesmo ele, no início ele sentia que ele tinha um corpo frágil, mas um homem de muita coragem, representou não só o Brasil, mas ele esteve lá fora, representando todos aqueles que necessitavam, ele estava ali para defender. Então assim, é um homem de muita coragem, e de muita autoconfiança. Difícil de a gente ver hoje, nessas esferas políticas. Ele não envolveu com a política, ele foi com a cara e a coragem. Graças a Deus. Muito obrigada pela presença. Boa noite a todos. Venho aqui hoje trazer alegria aos vossos corações. Estejam sempre na presença do Criador. Busquem-o enquanto tenham oportunidade. O amor do Cristo por cada um de vocês é imenso. Não tem como medir. Fazei tudo de acordo com manda os ensinamentos do Criador, e serás feliz como desejas. Um forte abraço. Graças a Deus. Então, ela não deixou o nome ainda, mas é de uma mentora que acredito que é uma mentora muito forte, fala de alegria, que vem trazer alegria aos nossos corações. E nós só conseguimos essa alegria, essa paz dentro de nós, também quando nós temos autoconfiança, quando nós acreditamos em nós, quando nós cortamos esses enraizamentos daquele que deixa em nós, você não pode, você não consegue. Então, a partir do momento que nós só conseguimos construir essa autoconfiança quando nós cortamos essas raízes, É preciso desprender de tudo isso para que a gente possa crescer. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos convidar a mentora Lisandra, para finalizar juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Neste momento, vamos entrar em sintonia. Que essas energias curadoras cheguem a cada um desses filhos que se encontram aqui. Aos filhos que não conseguiram estar aqui nesse dia de hoje. Que essas energias possam e trazer todo o conforto, toda a paz divina. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos, e graças a Deus. Graças a Deus, só agradecer.